O celular vibrou pela 47ª vez naquela noite. 47. Eu contei cada uma. Do outro lado da linha, a voz que por 15 anos me chamou de ingrata, de peso morto, de erro da minha mãe, agora tremia com um desespero que eu nunca tinha ouvido antes. Ricardo estava chorando. Chorando de verdade. E quando ele finalmente conseguiu falar, depois de 3 tentativas sufocadas por soluços, ele disse as 5 palavras que eu tinha esperado 15 anos para ouvir. Mas não da maneira que eu imaginei. Meu nome é Sofia Mendes. Tenho 32 anos. Trabalho como gerente de projetos em uma multinacional farmacêutica. E até 3 semanas atrás, eu era conhecida na minha família como a filha problemática, a ingrata, a que não sabia valorizar tudo que Ricardo fez pela nossa família, a que tinha ciúmes do relacionamento da própria mãe, a que precisava amadurecer e aceitar que minha mãe merecia ser feliz. O que ninguém sabia, o que nem eu mesma sabia até 28 dias atrás, era que eu era a única dona legal da casa onde minha mãe planejava se casar. A casa de 3 andares no Leblon, avaliada em 8,5 milhões de reais, onde Ricardo já tinha investido 230 mil reais em reformas para o casamento perfeito. A casa onde ele planejava abrir um escritório de advocacia no térreo. A casa que ele pensava que seria dele depois de assinar os papéis do casamento. A casa que meu avô paterno deixou para mim em testamento, registrada em cartório 6 meses antes de morrer, quando eu tinha apenas 7 anos. Mas estou me adiantando. Para entender como chegamos aqui, como uma mulher excluída do próprio casamento da mãe, acabou segurando todas as cartas. Você precisa entender de onde tudo começou. Eu tinha 12 anos quando minha mãe conheceu Ricardo em um evento de networking da empresa dela. Meu pai tinha morrido 3 anos antes, câncer de pâncreas que o levou em 8 meses. Deixou minha mãe, Elaine, com uma filha pré-adolescente, 2 pensões, uma do INSS e outra da empresa, e a casa do Leblon que meu avô tinha transferido para mim no testamento como forma de garantir que eu sempre teria um teto, independente do que acontecesse. Minha mãe tinha usufruto vitalício da casa. Podia morar, reformar, usar como quisesse, mas a propriedade era minha. Isso estava registrado em cartório, reconhecido por um juiz, incontestável. Meu pai sabia disso. Minha avó paterna, que morreu quando eu tinha 9, também sabia. E estava tudo guardado em uma pasta amarela de documentos que ficava no escritório do meu avô, no 2º andar da casa, trancado há anos. Ricardo apareceu na nossa vida com seu sorriso de comercial de pasta de dente, terno azul marinho perfeitamente ajustado e aquele jeito de falar que fazia qualquer pessoa se sentir a mais importante da sala. Advogado tributarista, 41 anos na época, divorciado, sem filhos. Pelo menos era o que ele dizia. No começo, ele foi perfeito. Levava flores para minha mãe. Me chamava de Pequena Sofia, com aquele tom paternal que soava quase genuíno. Pagava sorvete depois da escola. Me ajudava com lição de casa de matemática. Minha mãe estava radiante de um jeito que eu não via desde antes da doença do meu pai. E eu, com 12 anos, e desesperada para ver minha mãe feliz de novo, aceitei ele de braços abertos. Eles se casaram 8 meses depois, em uma cerimônia pequena no civil. Ricardo se mudou para a casa do Leblon. Nossa casa. Minha casa, tecnicamente. Mas eu não entendia completamente o que isso significava na época. As mudanças começaram devagar. Pequenas coisas. O escritório do meu avô foi convertido em um home office para Ricardo. Precisamos do espaço, Sofia. Seu avô não está mais aqui. Não faz sentido manter tudo intocado como um santuário. A pasta amarela de documentos, guardada em algum arquivo de Ricardo que eu nunca mais vi. Meus finais de semana com minhas amigas começaram a ser questionados. Você não acha que está saindo demais? Sua mãe fica preocupada. Minhas notas na escola, sempre entre 8 e 9, de repente não eram mais suficientes. Com esse desempenho, você nunca vai passar em medicina. Você precisa se esforçar mais. Quando eu tinha 15 anos e ganhei minha primeira competição de debate na escola, Ricardo não foi à cerimônia. Tinha um caso importante. Minha mãe foi, tirou fotos, estava orgulhosa. Mas no jantar naquela noite, Ricardo disse: debate é bonito, mas não paga as contas. Você deveria focar em coisas práticas. Aos 17, quando comecei a namorar Lucas, um garoto da minha sala, Ricardo começou um interrogatório que durou semanas. De onde era a família dele? O que o pai fazia? Eles tinham propriedades? Eram católicos praticantes? Quando o relacionamento terminou naturalmente depois de 6 meses, Ricardo comentou no almoço de domingo: ainda bem, aquele menino não tinha ambição nenhuma.
Mas o verdadeiro Ricardo apareceu quando eu tinha 20 anos e tranquei a faculdade de farmácia por um semestre para fazer um intercâmbio em Toronto. Eu tinha conseguido uma bolsa parcial, tinha economizado dinheiro de 3 anos de estágios, estava pronta. Foi a primeira vez que ele gritou comigo. Você é uma egoísta, Sofia. Sua mãe trabalha feito uma condenada para manter essa casa e você quer desperdiçar dinheiro com turismo disfarçado de educação? Você acha que o mundo te deve alguma coisa? Você é uma privilegiada que não sabe o valor de nada. Lembro do silêncio que caiu na sala. Minha mãe estava lá, sentada no sofá bege que ela mesma tinha escolhido, mexendo nervosamente nas mãos. Esperei que ela dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Mas ela olhou para baixo e murmurou. Talvez o Ricardo tenha razão, filha. É muito dinheiro. Eu fui do mesmo jeito. Fiquei 6 meses em Toronto. Voltei com meu inglês fluente e uma oferta de estágio em uma empresa canadense. Ricardo não falou comigo por 3 semanas quando voltei. Os anos seguintes foram uma valsa cuidadosa de humilhações sutis. Quando me formei aos 24, Ricardo comentou na festa. Farmácia. Pelo menos você vai conseguir trabalho em drogaria se não conseguir coisa melhor. Quando comprei meu primeiro carro aos 27, com o dinheiro do meu bônus de fim de ano, impressionante como você gasta dinheiro com superficialidades em vez de investir no futuro. Quando fui promovida a gerente de projetos aos 30 anos. Gerente. Todo mundo é gerente hoje em dia. Me liga quando você for diretora. E minha mãe? Minha mãe tinha se tornado uma sombra. A mulher vibrante que criou uma filha sozinha por 3 anos, que trabalhou 2 empregos para me manter em escola particular, que riu e chorou e dançou comigo na sala quando eu passei no vestibular, essa mulher tinha desaparecido. No lugar dela estava alguém que pedia permissão para visitar a própria irmã. Alguém que justificava cada compra para Ricardo. Alguém que escolhia ele em cada discussão, cada conflito, cada momento onde ela tinha que escolher entre o marido e a filha. Eu me mudei para um apartamento alugado em Botafogo quando tinha 28 anos. Precisava de espaço. Precisava respirar sem sentir o julgamento de Ricardo em cada esquina. Mas continuava indo à casa do Leblon todo domingo para almoçar, porque era minha mãe. E alguma parte idiota de mim ainda esperava que ela acordasse um dia e lembrasse quem ela era. E então, 3 meses atrás, em um almoço de domingo especialmente tenso, Ricardo e minha mãe anunciaram a novidade. Sofia querida, minha mãe começou, com aquele tom animado que parecia forçado demais. Ricardo e eu decidimos renovar nossos votos. Vamos fazer um casamento de verdade dessa vez. Uma cerimônia linda, com padres, vestido branco, tudo que não tivemos da primeira vez. Ricardo sorriu aquele sorriso que eu aprendi a odiar. E vamos fazer aqui mesmo, na casa. Já contratei o melhor buffet do Rio. Vai ser em agosto, 200 convidados. A reforma começa semana que vem. Eu engoli em seco. Reforma? Nada muito invasivo, minha mãe rapidamente acrescentou. Só atualizar algumas coisas. O jardim, a área externa, pintar, trocar alguns pisos. A casa precisa, filha. Está tudo muito anos 90 ainda. 230 mil reais em reformas. Descobri o valor depois, quando encontrei as notas fiscais por acidente. Mármore importado, deck de madeira nobre, sistema de som embutido, um gazebo no jardim onde a cerimônia aconteceria. As obras começaram. Por 2 meses, a casa virou um canteiro. Eu continuava visitando aos domingos, cada vez encontrando mais mudanças. O papel de parede que meu avô tinha escolhido, arrancado. Os azulejos portugueses da cozinha que minha avó trouxe de uma viagem, substituídos por porcelanato cinza moderno. E então, 4 semanas atrás, recebi a ligação. Era uma quarta-feira, 4h30 da tarde. Eu estava em uma reunião quando meu celular vibrou com um número desconhecido. Geralmente eu não atendo, mas alguma coisa me fez aceitar a chamada. Alô? Sofia Mendes? Uma voz feminina, profissional, levemente hesitante. Sim, meu nome é doutora Beatriz Fonseca. Sou advogada do escritório Fonseca em Associados. Estou ligando em relação a um imóvel registrado em seu nome na rua Conde de Irajá, número 483, Leblon. Meu estômago deu um nó. A casa da minha mãe? Houve uma pausa. Tecnicamente, senhora Mendes, a casa está registrada no seu nome. Sua mãe tem usufruto vitalício, mas a propriedade é sua desde que seu avô, o senhor Antônio Mendes, faleceu em 2009. Eu sei. Quer dizer, eu sabia. Meu pai me contou uma vez, mas eu era muito nova. O que aconteceu?
Recebemos uma solicitação de certidão negativa de ônus reais para o imóvel, o que geralmente indica a intenção de venda ou transferência. Como você é a proprietária legal e maior de idade, precisamos da sua autorização por escrito para emitir qualquer documento. O solicitante foi o Sr. Ricardo Tavares, que se identificou como coproprietário, mas nosso sistema não reconhece nenhum registro dele no imóvel. Minha mão começou a tremer. Coproprietário? Sim. Ele alegou ter direitos sobre o imóvel por comunhão parcial de bens com Elaine Mendes, mas a senhora Elaine não é proprietária. Ela tem apenas usufruto. Os direitos de propriedade são exclusivamente seus, senhora Mendes. O senhor Ricardo não tem nenhum direito legal sobre o imóvel, independente do regime de casamento. Desliguei a ligação 20 minutos depois, com a cabeça girando. Fui direto para casa, pulei à academia, cancelei o jantar com amigas. Precisava pensar. Ricardo estava tentando obter documentos da casa como se fosse dono. Por quê? Para vender? Para usar como garantia de empréstimo? Para transferir para o nome dele de alguma forma? Passei a noite inteira pesquisando. Li sobre usufruto, nua propriedade, inventário, testamento. Aprendi que minha mãe podia morar na casa pelo resto da vida, mas não podia vender, hipotecar ou transferir sem a minha autorização. Aprendi que quando eu completasse 35 anos, ou quando minha mãe falecesse, o que viesse primeiro, eu teria propriedade plena. Aprendi que todos aqueles anos, enquanto Ricardo tratava a casa como dele, enquanto fazia reformas e mudanças e planos, ele tecnicamente não tinha direito nenhum sobre um único tijolo daquele lugar. E aprendi que ele sabia disso, porque ninguém pede certidão negativa de ônus reais de um imóvel sem saber exatamente o que está fazendo. Na quinta-feira de manhã, liguei para a doutora Beatriz e marquei uma reunião. Levei todos os documentos que tinha do meu pai, certidão de nascimento, RG, tudo. Ela confirmou. A casa era minha, completamente, legalmente, indiscutivelmente minha. O que acontece se eu não autorizar a emissão de documentos? Perguntei. Ela sorriu de um jeito que me disse que não era a primeira vez que via essa situação. Nada acontece. O imóvel continua registrado no seu nome. Sua mãe continua com o direito de morar lá. Mas nenhuma transação legal pode ser feita sem a sua assinatura e presença pessoal em cartório, com reconhecimento de firma e testemunhas. E se alguém tentar forjar minha assinatura? Crime, falsificação de documento público, prisão. Saí daquele escritório com uma clareza que eu não tinha há anos. Ricardo estava planejando algo. Ele tinha investido R$230 mil em uma casa que não era dele. Tinha marcado um casamento elaborado. Estava tentando obter documentos de propriedade. Ele estava armando alguma coisa. E pela primeira vez em 15 anos, eu tinha a vantagem. Passei os próximos 10 dias fazendo o que Ricardo nunca esperaria de mim. Nada. Absolutamente nada. Continuei indo aos almoços de domingo. Continuei sorrindo educadamente. Continuei sendo a Sofia que eles conheciam. A filha que aceitava, que engolia, que não causava problemas. E enquanto isso, silenciosamente, registrei uma averbação no cartório de imóveis. Uma notificação formal de que eu, e somente eu, tinha autoridade para autorizar qualquer transação relacionada ao imóvel. Que qualquer tentativa de transação sem a minha presença seria legalmente nula. Então, 2 semanas antes do casamento, recebi o convite oficial pelo WhatsApp. Eram 10 da noite quando a mensagem chegou. Não da minha mãe, de uma prima distante que eu mal conhecia. Oi, Sofia. Tudo bem? Olha, sei que é meio em cima da hora, mas seu padrasto pediu para eu te avisar que infelizmente não vai ter espaço para você na cerimônia do casamento. Ele disse que você entenderia, que vocês já conversaram sobre isso? Desculpa trazer essas notícias. Beijos. Li a mensagem 3 vezes, depois mais 2. O sangue zunindo nos meus ouvidos. Liguei para minha mãe. Ela atendeu no quarto toque. Alô? Mãe, é verdade que eu não estou convidada para o seu casamento? Silêncio. Um silêncio tão pesado que eu conseguia sentir o peso dele através do telefone. Filha, ela começou, e eu já sabia. É que o espaço é limitado, e Ricardo tem muita família, muitos clientes importantes, e nós pensamos que talvez você não se sentisse confortável com tanta gente que você não conhece. Você pensou ou Ricardo pensou? Sofia, não começa. Não começo o quê, mãe? Não começo a questionar por que eu, sua única filha, não estou convidada para o seu casamento? Na casa que, tecnicamente, é minha? Ouvi ela suspirar. É por isso. É exatamente por isso. Você nunca aceita nada. Sempre tem que deixar claro que a casa é sua, que você é a dona, que nós estamos aqui por sua permissão.
Ricardo não quer esse tipo de energia no dia do casamento dele. Casamento dele, repeti. Não de vocês, dele. Você sabe o que eu quis dizer. Sei exatamente o que você quis dizer, mãe. Desliguei. Fiquei sentada no sofá do meu apartamento em Botafogo por 3 horas, olhando para a parede. 15 anos sendo tratada como convidada indesejada na minha própria casa. 15 anos vendo minha mãe se transformar em alguém que eu não reconhecia. 15 anos de Ricardo lentamente apagando qualquer sinal da minha existência daquele lugar. E agora isso. Às 2 da manhã, fiz 3 coisas. Primeiro, liguei para minha melhor amiga, Júlia, que estava morando em Lisboa há 2 anos. Você pode me receber por 2 semanas? Sempre. Ela respondeu sem hesitar. Segundo, comprei uma passagem só de ida para Lisboa, saindo 2 dias antes do casamento. Terceiro, escrevi um e-mail para a doutora Beatriz Fonseca com instruções muito específicas. Antes de continuar, se você está gostando desta história, por favor, clique no botão de inscrever-se e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio cada comentário e significa muito para mim. Muito obrigada pelo seu apoio. Agora, de volta à história. A semana seguinte foi surreal. Continuei trabalhando normalmente. Continuei indo à academia. Continuei vivendo como se nada tivesse mudado. Mas internamente, eu estava me preparando, arrumando as malas, organizando tudo que eu precisaria deixar em ordem. Não contei para ninguém da família que eu ia viajar. Não tinha obrigação. Afinal, eu não estava convidada para o evento principal, certo? Na quinta-feira antes do casamento, que aconteceria no sábado, fiz minha última visita à casa do Leblon. Não era um domingo, então eu sabia que Ricardo estaria no escritório. Era minha chance de ver minha mãe sozinha. Ela estava na cozinha quando cheguei, preparando não sei o quê. A casa estava transformada. O jardim agora tinha um gazebo branco enorme, cadeiras de madeira nobre, empilhadas esperando para serem organizadas. As paredes externas tinham sido pintadas de um bege cremoso. Tudo cheirava a tinta fresca e verniz. Oi, mãe! Ela se virou surpresa. Sofia, o que você está fazendo aqui? Vim me despedir. O rosto dela ficou confuso. Despedir? Vou viajar. Uns 15 dias fora. Preciso dar um tempo de tudo isso. Ela secou as mãos no pano de prato, aquele gesto nervoso que ela sempre fazia. Viajar? Para onde? Lisboa. Tenho uma amiga lá. Mas é o casamento, Sofia. Eu sei que você não vai estar na cerimônia, mas eu pensei que a gente podia se ver depois, ou antes, ou... Não, mãe, eu não vou estar aqui. Vou estar a 7.000 quilômetros de distância, tentando entender como é que eu deixei as coisas chegarem nesse ponto. Vi lágrimas se formando nos olhos dela. Filha, não precisa ser assim. Por que você não pode simplesmente aceitar que o quê? Que o homem que você casou é mais importante que a filha que você criou? Que está tudo bem ele me excluir de um dos dias mais importantes da sua vida? Que eu deveria ficar feliz de ser a sombra invisível na minha própria casa? Não é a sua casa, Sofia. Ela explodiu de um jeito que eu nunca tinha visto. Legalmente pode até ser, mas não é. Eu moro aqui, eu que mantenho, eu que cuido. Você tem seu apartamento em Botafogo, sua vida independente, seu emprego maravilhoso. Por que você não consegue deixar a gente ter isso? Olhei para ela. Realmente olhei. A mulher na minha frente tinha 56 anos, cabelos começando a ficar grisalhos nas raízes, rugas ao redor dos olhos que não estavam lá 10 anos atrás. Mas não era a idade que me chocou, era o vazio, como se alguma coisa essencial tivesse sido apagado dela. Porque isso, mãe, está sendo construído em cima de mentiras. E quando a verdade aparecer, e ela vai aparecer, eu não quero estar aqui para ver você perceber que escolheu errado. Saí sem olhar para trás. Na sexta-feira, subi no avião. 19 horas de viagem, escala em Madrid, chegada em Lisboa no sábado de manhã. O casamento estava marcado para sábado, às 6 da tarde, horário de Brasília. Quando eu desembarquei em Lisboa, eram 11 da manhã lá, 2 da tarde no Rio. Júlia me buscou no aeroporto com um abraço apertado e um café português forte. Você está bem? Ela perguntou, e eu percebi que era a primeira vez em semanas que alguém realmente perguntava. Vou ficar, respondi. Passamos o sábado andando pelas ruas de Alfama, comendo pastéis de nata, bebendo vinho verde em um restaurante minúsculo com vista para o Tejo. Eram 6 da tarde no Rio, quando fizemos um brinde. Para recomeços, Júlia disse, levantando a taça. Para verdades, respondi. Foi às 7h15 da noite, hora de Lisboa, 10h15 no Rio, que meu celular começou a vibrar. E não parou mais. A primeira ligação foi da minha prima Camila. Não atendi. A segunda foi da tia Márcia. Não atendi. A terceira,
Quarta e quinta foram de números que eu não reconheci. Não atendi nenhuma. A sexta foi da minha mãe. Olhei para Júlia. É ela. Você vai atender? Pensei por um momento. Depois apertei o botão vermelho. A sétima ligação também foi dela. Não atendi. A oitava, nona, décima. Todas da minha mãe. Depois começaram as mensagens. Sofia, pelo amor de Deus, atende o telefone. Filha, onde você está? Sofia, isso não é brincadeira, atende. Você precisa voltar agora. Sofia, atende essa porra de telefone. Essa última me fez piscar. Minha mãe nunca xingava. Foram mais 5 ligações até que apareceu o nome que eu esperava. Ricardo. Olhei para o telefone vibrando na mesa do restaurante. Júlia olhou para mim. É ele? É. Vai atender? Peguei o celular e desliguei. Literalmente desliguei o aparelho. Não hoje, disse. Passamos o resto da noite explorando Lisboa. Jantamos bacalhau em um restaurante que Júlia jurava ser o melhor da cidade. Caminhamos pela Baixa ouvindo fado vazando das portas de bares minúsculos. E quando voltamos para o apartamento dela em Belém, às 2 da manhã de Lisboa, 6 da tarde no Rio no domingo, liguei meu celular de novo. 117 notificações perdidas. 47 ligações perdidas de Ricardo. 29 da minha mãe. 17 de primos, tios, tias que eu mal falava, 4 de um número que eu identifiquei como sendo do advogado de Ricardo, e uma mensagem de voz de 3 minutos e 40 segundos de Ricardo. Júlia estava tomando banho. Eu estava sozinha na sala minúscula, olhando para a tela do celular, o coração batendo tão forte que eu conseguia ouvir. Apertei play. Os primeiros 10 segundos eram só respiração pesada. Depois, Sofia. A voz dele estava quebrada, rouca. Sofia, eu sei que você está com raiva. Eu sei que você tem motivos. Mas, pelo amor de Deus, você precisa atender esse telefone. Você precisa voltar. Você precisa... Merda. Você precisa consertar isso. Uma pausa. Barulho de fundo. Vozes discutindo. O casamento não aconteceu. A cerimônia não aconteceu. O padre chegou, os convidados chegaram, tudo estava perfeito, tudo estava lindo. E então apareceu uma oficial de justiça, com uma ordem, dizendo que o evento não podia acontecer no imóvel sem a presença da proprietária legal, sem você. Minha mão estava tremendo. E quando eu tentei explicar, quando eu mostrei os documentos do casamento, a reforma, tudo, ela disse que nada disso importava, que a casa é sua, que você tinha registrado uma averbação proibindo qualquer evento sem sua autorização, que eu tinha reformado um imóvel que não era meu sem permissão da proprietária. Ele riu, mas não tinha humor nenhum naquele som. 200 convidados, Sofia. 200. Todos sentados naquelas cadeiras caras que eu comprei, esperando. E eu tive que ir lá na frente e cancelar. Tive que dizer que não ia ter cerimônia. E você sabe o que aconteceu? Quer saber o que aconteceu quando as pessoas começaram a perguntar por quê? Ouvi ele puxar o ar e percebi que ele estava chorando de novo. Sua mãe contou. Ela contou para todo mundo que a casa era sua, que eu nunca tive direito sobre nada, que eu gastei 230 mil reais reformando uma propriedade que pertencia à enteada que eu excluí do casamento. E você sabe como eu fiquei? Como eu fiquei na frente de 200 clientes, amigos, família? Como um completo idiota, Sofia. Como um palhaço. Mais barulho de fundo. Alguém chamando o nome dele. Mas não é só isso. Não é só o casamento. Tem advogados envolvidos agora. A proprietária do buffet está processando porque eu cancelei o evento. A empresa que alugou as cadeiras, as mesas, o gazebo, todos dizendo que eu causei prejuízo. E eu não posso vender nada, hipotecar nada, usar a casa como garantia de nada porque ela não é minha, porque eu nunca parei para verificar direito, porque eu assumi... A voz dele ficou ainda mais baixa. E tem mais uma coisa que eu descobri quando tentei resolver toda essa merda com meu advogado. Você lembra daquela certidão que eu pedi há umas semanas? A certidão negativa de ônus? Eu pedi porque eu tinha feito um acordo com um investidor. Ele ia entrar com 1,5 milhão para abrir filiais do meu escritório e eu ia colocar a casa como garantia, como colateral. Senti o sangue gelar. Mas não deu certo, obviamente, porque a casa não é minha. E agora esse investidor está me processando também, por fraude, por tentar usar uma propriedade que não era minha como garantia. E se ele conseguir provar que eu sabia que a casa não era minha, e tentei fazer isso mesmo assim, Sofia, eu posso ser preso, eu posso perder minha licença de advogado, eu posso perder tudo. Silêncio, apenas sua respiração, pesada e errática. Então, por favor, Sofia, eu sei que eu não fui, eu sei que eu não te tratei bem, eu sei que eu fui um merda, mas você precisa voltar.
Você precisa assinar uns papéis. Você precisa me ajudar a sair dessa. E eu juro pela memória do seu pai que eu vou embora. Vou sair da casa, vou sair da vida de vocês. Vou deixar você e sua mãe em paz. Só por favor, atende o telefone. A mensagem terminou. Fiquei sentada ali, na sala de Júlia, às 2h15 da manhã, em Lisboa, olhando para o telefone. Depois abri o WhatsApp e li as mensagens. Minha mãe: Sofia, pelo amor de Deus, onde você está? Tudo desmoronou. O casamento não aconteceu. Ricardo está desesperado. Tem gente processando a gente. Você precisa voltar, você precisa ajudar ele. Não queria fazer isso comigo, mas você forçou a mão dele. Sempre teve ciúmes. Sempre quis me ver infeliz. Por favor, filha. Por favor. Minha prima Camila. Cara, que merda aconteceu no casamento da sua mãe? Todo mundo tá falando que você sabotou de propósito, é verdade? Tia Márcia. Sofia Maria Mendes, você. Tem noção do que você fez? Sua mãe está destruída. Como você pode ser tão egoísta? E uma mensagem que me fez parar, da doutora Beatriz Fonseca. Senhorita Sofia, conforme solicitado, a ordem judicial foi cumprida. O evento foi interrompido às 17h45 de hoje. A averbação de bloqueio de eventos, sem autorização da proprietária, está registrada. Nenhuma ação adicional é necessária no momento. Qualquer tentativa de reverter isso sem sua presença e autorização será negada. Aguardo seu retorno para discutir próximos passos. Abraços, doutora Beatriz. Li a mensagem 3 vezes. Depois olhei para o teto do apartamento de Júlia, com suas vigas de madeira velha e manchas de umidade nos cantos. E pela primeira vez em 15 anos, eu sorri. Não um sorriso educado, não um sorriso social, um sorriso real, genuíno, que vinha de algum lugar profundo que eu tinha esquecido que existia. Júlia saiu do banheiro de roupão, cabelo molhado. Tudo bem? Mostrei o celular para ela. Ela leu as mensagens, a transcrição do áudio que eu digitei para ela ver. Caralho, ela disse. Caralho, concordei. O que você vai fazer? Olhei para o telefone de novo, para as 47 ligações perdidas de Ricardo, para as mensagens desesperadas da minha mãe, para os primos querendo fofoca, para a tia me julgando. Vou aproveitar Lisboa, disse. Vou conhecer Sintra amanhã, depois Cascais. Tenho 2 semanas de férias, pretendo usar cada dia. E depois eu volto. E aí a gente conversa. Passaram-se 5 dias. 5 dias de passeios por Lisboa, Porto, Coimbra. 5 dias comendo francesinhas e bebendo vinho do Porto. 5 dias postando fotos no Instagram do pôr do sol na Ribeira, da livraria Lelo, da Capela dos Ossos em Évora. Ricardo ligou mais 17 vezes. Minha mãe ligou 32. Eu não atendi nenhuma, mas respondi uma mensagem, só uma, para minha mãe, no 5º dia. Mãe, estou bem. Estou em Portugal. Volto no dia 23. Quando eu voltar, a gente conversa. Até lá, preciso que você entenda uma coisa. Eu não forcei a mão de ninguém. Eu simplesmente protegi o que é meu por lei. Se Ricardo fez acordos baseados em uma propriedade que ele não possuía, isso é problema dele, não meu. Te amo, mas preciso desse tempo. Sofia, ela respondeu em 3 minutos. Como você pode fazer isso comigo? Como você pode me deixar nessa situação e ir passear como se nada tivesse acontecido? Você destruiu o dia mais importante da minha vida. Você humilhou Ricardo na frente de todo mundo. Você está feliz agora? Está feliz vendo a gente sofrer? Eu não sei mais quem você é, Sofia. Li a mensagem, reli, e então, pela primeira vez, entendi completamente. Minha mãe tinha feito uma escolha há 15 anos, e todas as escolhas que vieram depois foram só confirmações dessa primeira. Ela tinha escolhido um homem que a fazia se sentir necessária, protegida, cuidada, e em troca, ela tinha dado a ele a permissão de apagar a filha dela, não de uma vez, não de forma óbvia, mas aos poucos, em pequenas omissões, pequenos silêncios, pequenas concordâncias com coisas que ela sabia que estavam erradas. E agora, confrontada com as consequências, ela ainda estava escolhendo. Não respondi. Voltei ao Brasil no dia 23, uma quarta-feira chuvosa. Júlia me levou ao aeroporto com mais abraços e promessas de nos vermos em breve. Você foi muito corajosa, ela disse. Não sei se corajosa é a palavra certa, mas obrigada. Cheguei no Galeão às 7 da manhã, depois de 21 horas de viagem. Estava exausta, mas estranhamente calma. Como se os 15 dias em Portugal tivessem criado uma camada de proteção entre mim e o caos que eu sabia que me esperava. Fui direto para casa, tomei banho, dormi 6 horas. Acordei às 3 da tarde com 53 notificações novas. Uma delas era de um número que eu não conhecia, mas a mensagem era clara. Senhorita Sofia,
Aqui é Dr. Henrique Campos, advogado do Sr. Ricardo Tavares. Precisamos urgentemente marcar uma reunião para discutir a situação do imóvel da Rua Conde de Irajá. O Sr. Tavares está enfrentando sérias consequências legais e financeiras devido às suas ações, e acreditamos que podemos chegar a um acordo amigável. Por favor, entre em contato o mais breve possível. Liguei para a doutora Beatriz. Sofia, bem-vinda de volta. Como foi Portugal? Maravilhoso. Doutora Beatriz, recebi uma mensagem do advogado do Ricardo. Imagino, eles tentaram me contatar também, várias vezes. O que eles querem? Basicamente, querem que você assine documentos liberando o Ricardo de qualquer responsabilidade sobre as reformas, que você abra mão de processar ele por fazer melhorias sem autorização. E, idealmente, querem que você autorize a venda parcial ou hipoteca do imóvel para cobrir as dívidas que ele acumulou. E se eu não fizer nada disso? Então, Ricardo provavelmente vai quebrar. O investidor está processando por 1,5 milhão mais danos morais e materiais. As empresas do casamento estão processando por quebra de contrato. Ele gastou 230 mil em reformas de um imóvel que não é dele, o que tecnicamente é enriquecimento ilícito do proprietário. Você, mas ele não pode cobrar de volta porque não tinha autorização para fazer as reformas em primeiro lugar. É uma bagunça legal linda. Fiquei em silêncio por um momento. Doutora Beatriz, qual é a minha posição legal? Você está absolutamente limpa. Você protegeu sua propriedade. Você registrou documentos legais e públicos. Você não cometeu fraude, não mentiu, não enganou ninguém. Ricardo assumiu direitos que ele não tinha. As consequências são dele. E se eu quiser negociar? Você tem todo o poder na negociação. Pode pedir o que quiser em troca de assinar qualquer coisa, ou pode simplesmente não assinar nada e deixar a justiça seguir seu curso. E minha mãe? Ouvi doutora Beatriz suspirar. Sua mãe tem usufruto vitalício. Nada do que acontecer com Ricardo afeta o direito dela de morar na casa, a não ser que ela voluntariamente escolha sair, mas isso seria decisão dela. Agradeci e desliguei. Depois olhei para o relógio. 4:30 da tarde. Respirei fundo e fiz a ligação que eu tinha evitado por 15 dias. Ricardo atendeu no primeiro toque. Sofia. A voz dele estava devastada. Sofia, graças a Deus. Você recebeu a mensagem do meu advogado? Recebi. Você pode vir aqui para conversarmos? Sua mãe está aqui, meu advogado também. A gente precisa resolver isso. Eu vou, mas não hoje. Amanhã, 12:00. E eu vou levar minha advogada. Você tem advogada? Sempre tive, Ricardo. Desde o dia que você tentou tirar certidão da minha casa. Silêncio do outro lado. Nos vemos amanhã, disse, e desliguei. Na quinta-feira, às 11h45, estacionei meu carro na Rua Conde de Irajá pela primeira vez em um mês. A casa estava exatamente como eu lembrava das fotos do casamento cancelado. Gazebo branco no jardim, agora com algumas folhas acumuladas. Paredes bege e cremoso começando a mostrar sinais da umidade do rio. Deck de madeira nobre que já estava precisando de manutenção. 230 mil reais. Tudo ali estava gritando o número. Doutora Beatriz chegou 2 minutos depois, impecável em um tailleur cinza e pasta de couro. Pronta? Pronta. Tocamos a campainha. Minha mãe abriu a porta. Ela estava péssima. Olheiras profundas, cabelo sem escova, roupas amarrotadas. Me olhou com uma mistura de esperança e ressentimento. Sofia, mãe, você trouxe advogada. Você esperava que eu não trouxesse? Ela deu um passo para o lado. Entramos. A sala estava diferente, mais vazia. Percebi que algumas coisas tinham sumido. A TV de 70 polegadas, o aparelho de som, 2 quadros caros que Ricardo tinha comprado, vendidos provavelmente para tentar cobrir dívidas. Ricardo estava sentado no sofá bege, aquele que minha mãe tinha escolhido há anos. Ao lado dele, um homem de uns 50 anos com terno escuro e expressão séria. O advogado, presumivelmente. Ricardo levantou quando me viu. Ele estava irreconhecível. 20 dias tinham transformado o homem confiante e arrogante em alguém curvado, pele acinzentada, olhos fundos. Sofia, ele deu um passo em direção a mim, mas doutora Beatriz se posicionou entre nós sutilmente. Senhor Tavares, sou doutora Beatriz Fonseca, advogada da senhorita Mendes. Acredito que você conhece meu colega, doutor Henrique. O advogado de Ricardo levantou, estendeu a mão para a doutora Beatriz. Doutora Fonseca, obrigado por vir. Sentamos. Minha mãe ficou de pé, nervosa, antes de finalmente se sentar na poltrona mais afastada. Doutor Henrique,
Abriu uma pasta. Senhorita Mendes, obrigado por aceitar este encontro. Como você sabe, meu cliente está enfrentando uma situação legal complexa, resultante de mal-entendidos sobre a propriedade deste imóvel. Mal-entendidos, repeti. É uma forma interessante de descrever tentar usar uma casa que não é sua como garantia para um empréstimo de 1,5 milhão. Ricardo fechou os olhos. Dr. Henrique continuou, impassível. Meu cliente admite que cometeu erros de julgamento. Ele assumiu, baseado em 15 anos de casamento com a senhora Elaine Mendes e residência neste imóvel, que tinha certos direitos que legalmente não possuía. Ele investiu recursos significativos em melhorias da propriedade, acreditando de boa fé que estava investindo em um ativo familiar. Boa fé, disse doutora Beatriz, com um sorriso frio. Boa fé seria pedir autorização da proprietária antes de investir R$230 mil em reformas. Boa fé seria não tentar excluir a proprietária do próprio casamento que aconteceria na casa dela. Boa fé seria não tentar obter certidões de um imóvel sem conhecimento da dona. Doutora Fonseca, doutor. Henrique levantou a mão. Não estamos aqui para discutir o passado. Estamos aqui para encontrar uma solução para o presente. Então apresente sua solução, ela disse. Ele abriu um documento. Estamos propondo o seguinte: a senhorita Mendes assina um termo de concordância com as reformas realizadas, isentando meu cliente de qualquer acusação de enriquecimento ilícito ou modificação não autorizada. Em troca, meu cliente renunciará a qualquer pretensão futura sobre o imóvel e se comprometerá a desocupar a propriedade em até 90 dias. Olhei para Ricardo. Ele estava olhando para as próprias mãos. E as dívidas? Perguntei. Dr. Henrique hesitou. As dívidas são responsabilidade do meu cliente. No entanto, se a senhorita Mendes pudesse considerar autorizar uma hipoteca parcial do imóvel... Não, cortei. Todos olharam para mim. Não vou autorizar nenhuma hipoteca, nenhuma venda parcial. Nada que use minha propriedade para cobrir dívidas que Ricardo criou. Sofia, minha mãe falou pela primeira vez, voz tremendo. Por favor, ele vai perder tudo. Eles vão processar, ele vai à falência, pode até perder a licença de advogado. Por favor, filha. Olhei para ela. Mãe, essas são consequências das escolhas dele. Escolhas que ele fez conscientemente. Ele sabia, ou deveria saber, que a casa não era dele. Ele é advogado, pelo amor de Deus. Ele sabe como funcionam registros de propriedade. Ricardo finalmente falou, voz rouca. Eu sabia. Todos ficaram em silêncio. Eu sabia, ele repetiu, olhando para mim pela primeira vez. Não desde o começo, mas descobri. 3 anos atrás, quando sua mãe ficou doente e eu tive que mexer nos documentos dela para o plano de saúde. Achei o testamento do seu avô. Achei os registros de cartório. Vi que a casa estava no seu nome. Minha mãe ficou pálida. Ricardo, e eu pensei, não tem problema. Você era jovem, estava focada na carreira, morava longe. Eu pensei que quando chegasse a hora, a gente convenceria você a transferir a propriedade, ou que você simplesmente aceitaria que a casa era nossa de fato, mesmo que não de direito. Eu pensei que você seria razoável. Ele riu, um som amargo. Mas você não foi razoável, foi? Você foi esperta. Você descobriu o que eu estava fazendo e se antecipou. Registrou a averbação, bloqueou os documentos e então ficou quieta. Ficou quieta e me deixou investir 230 mil. Me deixou marcar um casamento. Me deixou fazer acordo com o investidor. Me deixou cavar minha própria cova. Eu não te forcei a fazer nada disso, disse calmamente. Você fez porque quis, porque assumiu que poderia simplesmente me passar por cima, como sempre fez. Ele concordou. E você está certa. Eu sempre te subestimei. Sempre te tratei como menos, como um obstáculo, como alguém que eu podia controlar ou ignorar. Ele olhou para minha mãe. E você deixou. Você deixou eu fazer isso com sua filha por 15 anos porque era mais fácil do que me confrontar. Minha mãe começou a chorar. Então, Ricardo voltou para mim. É isso. Você venceu. Eu perco tudo. O dinheiro, a reputação, provavelmente a carreira. Você fica com a casa, fica com a satisfação de ter me destruído. Está feliz? Olhei para ele, para aquele homem que tinha passado 15 anos me fazendo sentir pequena, inadequada, indesejada, que tinha transformado minha mãe em uma sombra, que tinha calculadamente tentado roubar o que era meu. Não, respondi. Não estou feliz. Não sinto satisfação nenhuma em ver você assim. Não era sobre isso. Então, sobre o que era? Era sobre você aprender que ações têm consequências, que você não pode tratar as pessoas como lixo e esperar que elas não reajam,
que ser esperto não é o mesmo que ser inteligente. Peguei minha bolsa. Doutora Beatriz me olhou, confusa. Vou assinar o documento, disse. Ricardo levantou a cabeça, surpreso. Doutor Henrique rapidamente pegou os papéis. Mas, continuei, com modificações. Que modificações? Doutor Henrique perguntou. Primeiro, Ricardo tem 30 dias para desocupar a casa, não 90. Segundo, ele renuncia a qualquer pretensão, não só sobre o imóvel, mas sobre qualquer item dentro do imóvel que pertencia à minha família antes do casamento. Isso inclui móveis, quadros, documentos, tudo. Terceiro, ele assina uma confissão de que sabia que a casa não era dele e mesmo assim tentou usá-la para garantir empréstimo, o que me dá base legal para processar se ele tentar qualquer coisa no futuro. Sofia, isso é... Ricardo começou. Isso é a oferta, cortei. Você pode aceitar e sair com alguma dignidade, ou pode recusar e lidar com todos os processos sozinho. Escolha. Ricardo olhou para seu advogado. Dr. Henrique assentiu, quase imperceptivelmente. Eu aceito. Ótimo. Dora. Beatriz vai redigir as modificações. Você assina amanhã no cartório, na minha presença, e pronto. Levantei. Doutora Beatriz me seguiu. Sofia, espera. Minha mãe levantou, lágrimas escorrendo. E eu? O que vai acontecer comigo? Parei na porta, virei. Você tem duas opções, mãe. Opção 1. Você fica na casa, tem usufruto vitalício. Lembra? Pode morar aqui pelo tempo que quiser. Sozinha, presumo, já que Ricardo vai embora. Ou opção 2. Você vai com ele para onde quer que ele vá e continua fingindo que foi eu quem destruiu sua vida. Filha. Mas saiba que se escolher a opção 2, se escolher ele de novo depois de tudo isso, a gente não volta a se falar. Não mais domingo de almoço, não mais Natal, não mais aniversários. Você pode me visitar, posso te visitar, mas não vou mais entrar nessa casa enquanto ele estiver nela. Ela soluçou. Como você pode me fazer escolher? Eu não estou te fazendo escolher nada, mãe. Você já escolheu, 15 anos atrás, e todas as vezes desde então. Eu só estou te dizendo quais são as consequências das suas escolhas. Pela primeira vez na vida, saí. Doutora Beatriz me alcançou no jardim. Isso foi intenso, ela disse. Foi. Como você está? Olhei para a casa, para o gazebo branco que custou 40 mil reais, para o deck de madeira nobre, para as paredes bege cremoso que já estavam manchando. Estou em paz, disse. E era verdade. Ricardo assinou os papéis no dia seguinte, em um cartório em Ipanema, às 10 da manhã. Sua mão tremeu ao colocar a assinatura em cada página. Dr. Henrique estava lá, assim como doutora Beatriz e duas testemunhas. Quando terminou, ele me olhou. Você vai processar? Pelo empréstimo fraudulento? Não, disse. Você já tem processo suficiente. Mas se você tentar qualquer coisa contra mim ou contra minha propriedade no futuro, eu uso essa confissão. Entendido? Entendido. Ele saiu sem olhar para trás. Nos 30 dias seguintes, acompanhei a mudança de Ricardo de longe. Minha mãe ligou 5 vezes, atendi 2. Na primeira ligação, 2 semanas depois do cartório, ela estava chorando. Ele está levando tudo, Sofia. Todas as coisas dele. E mais um monte de coisas que não são. A TV? O aparelho de som? Até alguns móveis que eram seus, do seu pai. Mande uma lista para a doutora Beatriz. Ela vai mandar um oficial de justiça lá se necessário. Ele está falido, filha. Os processos, ele vai perder tudo. E daí? Silêncio. E daí? Ela repetiu, incrédula. Mãe, ele tentou me roubar. Tentou roubar você também, quando você pensar bem. E antes disso, ele passou 15 anos me humilhando. Por que eu deveria me importar com o que acontece com ele? Porque ele é meu marido. Não por muito tempo, disse. E desliguei. A segunda ligação foi no 28º dia. Ricardo estava quase tudo fora. Ela estava sozinha na casa. Está tão vazio, ela disse, voz pequena. Eu esqueci como é que a casa era antes dele. É uma casa boa, mãe. Você vai se acostumar de novo? Sofia, você vai vir me visitar? Vou. Quando você estiver pronta para ter uma conversa de verdade. Uma conversa sobre os últimos 15 anos. Sobre por que você escolheu ele todas aquelas vezes. Sobre como consertar o que foi quebrado entre a gente. E se eu não estiver pronta? Então eu espero. Eu tenho tempo. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, ele está indo morar com a irmã dele em Niterói. Apartamento de 2 quartos. Ela está cobrando aluguel. Bom, ele perdeu 2 clientes grandes. Os processos, o investidor ganhou. Ele vai ter que pagar 1,5 milhão mais custas. Vai ficar anos pagando. Consequências, disse suavemente. Você não sente pena nenhuma? Pensei na pergunta. Realmente pensei. Sinto pena da pessoa que ele poderia ter sido se não fosse tão arrogante. Mas do que ele escolheu ser? Não.
Nenhuma. Ricardo saiu no 30º dia, uma quinta-feira chuvosa. Não estava lá para ver. Minha mãe mandou uma foto. A casa vazia, só com os móveis que eram originalmente nossos e alguns que Ricardo deixou porque não cabiam no apartamento da irmã. E então, pela primeira vez em um mês, ela mandou outra mensagem. Você estava certo, sobre tudo. Eu fiz escolhas horríveis. Deixei ele apagar quem você era, quem eu era. E agora estou aqui, com 56 anos, sozinha, tentando lembrar quem eu era antes dele. Não sei se consigo te pedir desculpas adequadamente por tudo, mas eu tento. Desculpa, filha, por todos os anos, por todas as vezes. Desculpa. Li a mensagem 3 vezes. Depois digitei uma resposta. Aceito as desculpas. E quando você estiver pronta, a gente se vê. Não tem pressa, temos tempo. 2 meses depois, em uma terça-feira de tarde, estacionei na Rua Conde de Irajá pela primeira vez desde que Ricardo saiu. Minha mãe abriu a porta usando um vestido amarelo que eu não via há anos, cabelo cortado mais curto, sorriso tímido, mas real. Oi, filha. Oi, mãe. Entramos. A casa estava diferente, mais leve de alguma forma. As paredes bege e cremoso tinham sido repintadas de um branco suave. O gazebo do jardim ainda estava lá, mas agora tinha plantas penduradas e luzes de fada. O deck de madeira estava bem cuidado, com vasos de flores. Você fez isso tudo? Perguntei. Fiz. Precisava de um projeto. Precisava fazer desse lugar meu de novo. Nosso de novo. Sentamos na varanda, com café e bolo de cenoura que ela tinha feito. Como está o trabalho? Ela perguntou. Bom, ganhamos um projeto novo, expansão para 3 países da América Latina. Vou viajar bastante nos próximos meses. Você sempre foi boa com idiomas. Lembro quando você voltou de Toronto, falando inglês melhor que muito canadense. Sorri. Ricardo odiou isso. Ricardo odiou muitas coisas sobre você. Todas as coisas que eu deveria ter amado mais alto. Olhei para ela. Ela estava olhando para o café, mexendo devagar. Eu comecei terapia, ela disse, 2 vezes por semana. A terapeuta, ela me fez perceber muitas coisas sobre como eu perdi a mim mesma. Como eu deixei um homem me convencer de que eu precisava dele para ser inteira. E agora? Agora eu estou aprendendo que eu sempre fui inteira. Eu só esqueci. Ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio confortável, pela primeira vez em anos. Sofia, ela disse eventualmente. Eu sei que não posso desfazer 15 anos. Não posso voltar e escolher diferente em todas aquelas vezes. Mas posso escolher diferente agora. Posso escolher ser a mãe que você merecia ter tido, se você me deixar. Mãe, disse pegando a mão dela, eu nunca te tirei essa opção. Você sempre pôde escolher. Ela apertou minha mão, lágrimas nos olhos. Então, eu escolho você, agora e sempre. Foi nesse momento que entendi completamente que vencer não era sobre destruir Ricardo. Não era sobre a casa, ou o dinheiro, ou a satisfação de estar certa. Vencer era isso. Estar sentada na varanda com minha mãe, tomando café, planejando um futuro onde ela era ela mesma de novo e eu podia respirar sem carregar 15 anos de mágoa. Vencer era paz. Hoje, 7 meses depois de tudo, Ricardo está morando em um apartamento pequeno em Niterói, trabalhando em um escritório menor, pagando dívidas que vão durar anos. Perder a reputação custou clientes. Os processos custaram dinheiro. A arrogância custou tudo mais. Minha mãe continua morando na casa do Leblon. Nós almoçamos juntas todo domingo, como antigamente, mas diferente. Ela conta sobre as aulas de pintura que começou, sobre os novos amigos do grupo de terapia, sobre planos de viajar para a Europa ano que vem, sozinha ou comigo, não com um homem que precisa aprovar cada decisão. E eu? Eu continuo sendo gerente de projetos, viajando, vivendo minha vida, mas agora sem o peso de fingir que está tudo bem quando não está. Sem engolir humilhação, por respeito a uma falsa paz familiar. A casa continua sendo minha. O registro continua em meu nome. E quando minha mãe não estiver mais aqui, daqui a muitos, muitos anos, espero, eu vou decidir o que fazer com ela. Talvez morar, talvez vender, talvez transformar em algo completamente novo. Mas vai ser minha escolha. Finalmente, completamente, indiscutivelmente minha. Ricardo me ensinou uma lição valiosa nos 15 anos que passou na minha vida. Pessoas vão te subestimar, vão presumir que porque você é gentil, você é fraca, porque você é calma, você é passiva, porque você não reage imediatamente, você não vai reagir nunca. E às vezes, a vingança mais poderosa não é gritada, é silenciosa, é estratégica, é esperar o momento exato onde a pessoa se expõe completamente e então, simplesmente,
deixar as consequências das ações delas caírem naturalmente. Eu não destruí Ricardo, ele destruiu a si mesmo. Eu só estava lá para assistir. E no fim, descobri que a melhor parte de tudo não foi a queda dele. Foi recuperar minha mãe, foi recuperar minha casa, foi recuperar a mim mesma. Muito obrigada por assistir até aqui. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor deixe um like e se inscreva no canal. E nos comentários me conte. Você já passou por algo parecido? Como lidou? Seus comentários significam tudo para mim. Mais histórias impactantes como esta já estão na sua tela. Clique em uma agora e não perca a melhor parte. Você vai amar. Nos vemos na próxima.